Fala, meus amigos, daqui a pouco tem Coringão, daqui a pouco tem Corinthians às 9h30 da noite contra o Juventude em Caxias do Sul, é o Timão contra o Lanterna do campeonato. Balbuena completou 150 jogos com a camisa do Corinthians, já entrou para a história. Qual é a escalação? Vai ter pelo menos uma mudança, o técnico Vitor Pereira vai fazer pelo menos uma mudança. 80% de desconto nos ingressos no Maracanã para a torcida do Corinthians. Vai ter invasão da torcida corintiana no jogo da Copa do Brasil, na final contra o Flamengo. Parabéns do William Monteiro Alves. Eu conto tudo para vocês aqui no Sereto News. Chegando agora, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, Sereto News. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Faça a sua inscrição no canal do Sereto. Tá aí o botão vermelho, inscreva-se aqui embaixo. É muito fácil. Faça a sua inscrição para se tornar o youtuber espectador mais bem informado do mundo. E deixe o seu like se estiver gostando, se você estiver gostando do canal, se estiver gostando do conteúdo, e faça o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou ler os principais comentários. Você me ajuda e muito a fazer o canal. Parabéns do William Monteiro Alves. Antes de passar o noticiário aqui do Corinthians, que joga daqui a pouco às 9h30 da noite contra a equipe do Juventude, e depois do jogo tem Acabou a Brincadeira, hein? Depois do jogo, o pós-jogo, aqui no canal do Sereto, estarei ao lado do Charles Toledo. Acabou a brincadeira às 11h30 da noite. Acabou o jogo, acabou a brincadeira. Parabéns ao do William Monteiro Alves. Por que eu tô dando parabéns pro presidente do Corinthians? Porque é o seguinte, o Flamengo decidiu botar o valor do ingresso para o torcedor visitante, ou seja, para o torcedor corintiano, no jogo do Maracanã, no próximo dia 12 de outubro, ou seja, na próxima quarta-feira, ao valor de R$ 400. Tá maluco o Flamengo? O que é isso? R$ 400. E aí o Corinthians disse o seguinte, ó, não dá. Por esse valor não dá. Como é que vai cobrar R$ 400 do visitante? Isso é um acordo que as duas equipes fizeram, tem que fazer, tem que haver um acordo. Para a torcida mandante, né, para a torcida, do caso do Flamengo, para os flamenguistas, para os rubro-negros no Maracanã, o Flamengo cobra o que ele quiser cobrar, até porque tem os planos de sócio-torcedor. A mesma coisa para o torcedor corintiano, para a torcida do Corinthians na Neoquímica Arena, a direção do Corinthians cobra o valor que quiser cobrar, porque tem o plano do sócio-torcedor. Então, cada um tem um desconto diferente, aquela coisa, dentro de um preço mínimo, de um valor mínimo e de um valor máximo. Agora, para a torcida visitante, como o sócio-torcedor não vale quando você vai jogar no Maracanã, o sócio-torcedor não tem desconto. O sócio-torcedor no caso do Corinthians. No caso do Flamengo também, o sócio-torcedor não tem desconto, né? O sócio-torcedor só tem desconto dentro de casa. Isso cada clube é assim, né? Não deveria ser assim, mas é assim. E aí houve uma reunião, uma conversa entre as direções, a direção do Corinthians e do Flamengo, o presidente do Flamengo, o presidente do Corinthians, e o Flamengo disse o seguinte, ó, para a torcida visitante, R$ 400. Já tinha o acordo de 6% da carga de ingressos para o visitante. O Corinthians vai ter 3.800 ingressos, né, no Maracanã. O Corinthians vai ter 3.000, quase 4.000 pessoas no Maracanã. E o Flamengo vai ter 2.800 ingressos, quase 3.000 pessoas em Itaquera. E aí o que fez o Duílio Monteiro Alves? Ah, tudo bem, então vocês não abrem mão dos R$ 400, o Duílio vai bancar, né? O Duílio, modo de dizer, o Corinthians vai bancar quase 80% de desconto, 80% de desconto para o torcedor visitante. Ou seja, vai bancar R$ 310. Mesmo assim, o preço fica salgado, né? Fica R$ 90 para o torcedor corintiano, para o torcedor
para o torcedor corintiano que for ao estádio, que for ao Maracanã. Fica R$ 90. E é claro que não fica só os R$ 90, né? Porque você tem que ir do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Não fica R$ 90. É um absurdo. Mas seria um absurdo muito maior se o torcedor tivesse que pagar R$ 400. É uma loucura, né? Como é que pode isso? Tem gente que não ganha R$ 400 por mês. E torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, representam o povo. São clubes de massa, são clubes do povo. O Corinthians é o time do povo. A torcida do Flamengo é a torcida do povo, né? São as duas maiores torcidas do Brasil. E como é que você quer cobrar R$ 400 para o ingresso do visitante? E normalmente o visitante vai ser, aquele que vai como visitante vai ser do povo, vai ser uma classe menos favorecida. Né? Não vai estar nos melhores lugares do estádio. Então o Corinthians está fazendo isso. Vai pagar R$ 310 para a torcida do Corinthians. Então o torcedor corintiano que for ao Maracanã vai pagar R$ 90. Mesmo assim ficou um preço salgado. O Corinthians vai utilizar o lucro recebido na venda de ingressos para os visitantes do Flamengo, né? No primeiro jogo da final do dia 12 de outubro, bem lembrado que, perdão, né? Só quero dizer o seguinte, que os R$ 400, só para fazer uma correção aqui, é do segundo jogo, né? É no Maracanã do dia 19 de outubro, tá? 19 de outubro, que é o segundo jogo, mas bem entendido, né? Então, torcedor corintiano, esse valor seria no dia 19 de outubro. Mas os flamenguistas também vão ter que pagar R$ 400 na arena. Porque já que isso foi combinado, então assim, já que é R$ 400 para o torcedor do Corinthians lá no Maracanã, vai ser R$ 400 para o torcedor do Flamengo na arena, na Neoquímica Arena em Itaquera também. Pau que dá em Chico, bate em Francisco. Vai ser 400 lá, vai ser 400 aqui. E aí é problema da direção do Flamengo, porque a direção do Corinthians vai pagar 80% de desconto no ingresso. Vai pagar, vai subsidiar o ingresso para o torcedor corintiano. A direção do Flamengo que faça a mesma coisa. Se vai fazer, eu não sei, né? E quero dizer também que o Corinthians está tentando arrumar um novo patrocínio. E esse novo patrocínio para camisa já deve acontecer no jogo da quarta-feira, tá? Da quarta-feira, no dia 12, em Itaquera. E vai ajudar também esse novo patrocínio, tudo que entra de dinheiro novo. Porque a gente lembra, né, que atrás, onde fica, na parte de trás da camisa, onde fica o SSP, SCCP, né? SCCP, Universo Corinthians, lá, atrás é uma propriedade do Corinthians que o Corinthians está tentando negociar com outra propriedade, com outra empresa, com outro patrocínio. Bom, meus amigos, o Corinthians joga às 9h30 da noite em Caxias daqui a pouco e deve ter pelo menos uma alteração, que é a entrada alguém vai entrar no lugar do Fausto, né? O Fausto está suspenso, então alguém vai entrar no lugar do Fausto. Pode ser o Rony, não, o Fausto está suspenso, então o Fausto não joga, né? Pode ser o Rony, pode ser o Cantígio. Se você estiver assistindo esse vídeo depois das 8h30, você já sabe quem vai jogar, porque a escalação será divulgada às 8h30 da noite. Se você estiver assistindo o jogo antes das 8h30, você ainda não sabe quem vai jogar. A informação que trouxe, inclusive, o repórter Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan, é que o time do Corinthians que vai entrar em campo vai ser um time considerado titular. Ou seja, o Corinthians vai com quase força máxima, a mesma informação que nós passamos no último vídeo, com apenas 2 alterações em relação ao time que jogou e ganhou do Cuiabá. Qual foi o time que jogou e ganhou do Cuiabá? E aí eu vou passar para vocês. Foi o Cássio, né? O Fagner, o Balbuena, o Raul Gustavo e o Piton. O Duqueiroz jogou o Fausto contra o Cuiabá. Não vai jogar, então deve jogar o Rony ou o Cantígio. E o Renato Augusto jogou contra o Cuiabá, mas é possível que o Renato Augusto não jogue hoje contra o Juventude, que jogue o Juliano. No ataque, jogaram contra o Cuiabá o Adson, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Segundo o Kaique Silva, a informação que ele tem, apenas 2 alterações em relação a esse time que jogou contra o Cuiabá para jogar contra o Juventude.
O Juventude é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então não tem cabimento, o Corinthians tem que jogar e tem que ganhar do lanterna do Campeonato Brasileiro, seja qual for o time que ele colocar em campo. E o Balbuena vai entrar, já entrou para a história do Corinthians. No último jogo contra o Cuiabá, como eu disse, o Balbuena jogou, e ele completou 150 jogos com a camisa do Corinthians. Ele já é o terceiro estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians em 112 anos de história. Apenas 2 outros estrangeiros estão em sua frente em número de jogos que jogaram pelo Corinthians, né? O Romero, com 222 jogos, e o Rincon, com 158 jogos. O Romero que, olha, jogou bastante o Romero, né? 222 jogos, inclusive é um dos maiores artilheiros da história da Arena. E o Fred Eusébio Rincon, que nos deixou no ano passado, né? Ou esse ano, né? 158 jogos. Outros jogadores estrangeiros importantes que jogaram com a camisa do Corinthians. O Guerreiro, 130 jogos. O Gamarra, 80 jogos. O Tevez, 78 jogos. Jogou pouco o Tevez, né? O Cantígio já fez 104 jogos e são alguns dos estrangeiros que jogaram com a camisa do Corinthians. Então é isso aí, rapaziada. Depois do jogo... deixa eu ler os comentários aqui. Vamos ler os comentários dos amigos que nos escrevem e participam aqui do canal do Cereto. É sempre importante. A sua opinião é muito importante pra gente. Jefferson Santos. Cereto, boa noite, campeão dos campeões. Só uma curiosidade, com tanta dívida que o Corinthians tem no momento, de onde tá vindo essa grana toda para possíveis contratações? Um abraço. Vem da bilheteria, vem da administração do time. Bom, se o Bruno Eustáquio, se o Maicon tivesse pronto, já o meio de campo tinha que ser Maicon, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. O Maicon ainda tá fora. Jogaria em 4-4-2. Jogava sem o Mosquito, mas o meio de campo ficaria bem reforçado. E com jogadores que sempre chegam de surpresa na área, como Maicon e Fausto. Sem contar que o Renato Augusto teria bem mais liberdade para criar, sem precisar se sacrificar demais na marcação. Obrigado, Bruno Eustáquio, pela tua audiência. Tiago Henrique Pereira. E quando vai ser aquele treino aberto que a diretoria prometeu? A torcida do Timão. Falaram que ia ser antes do primeiro jogo contra o Flamengo. Vai ser antes do primeiro jogo? Não, vai ser antes do segundo jogo, tá? Vai ser antes do segundo jogo. William Marcelo, obrigado, Cereto, por me deixar contribuir com o vídeo. Excelente notícia, a recuperação do Maicon. William Marcelo, eu que agradeço a tua presença aqui no canal do Cereto, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Leonardo Rosário, imagina o Corinthians jogando no 4-4-2 com Maicon, Fausto, Renato Augusto e Oscar, com Guedes e Yuri Alberto no ataque. Meu Deus, seria o timaço. Mas o Oscar não vem, né? O Oscar, apesar da vontade do Vitor Pereira, não dá para pagar o Oscar, é um salário absolutamente astronômico. Então, é o seguinte, gente, primeiro jogo da Copa do Brasil no dia 12 de outubro, e como Corinthians e Flamengo decidiram, o Flamengo decidiu, o Corinthians fez a proposta que o valor do ingresso do visitante fosse mais barato, mas vai ser R$400. R$400 no Maracanã, R$400 em Itaquera. Só que no Maracanã, no segundo jogo, na finalíssima, o Corinthians vai pagar 80% de desconto para o seu torcedor. Vai ser R$90. Tá muito caro. Ainda tá muito caro, né? É um absurdo o que fazem com o torcedor brasileiro, com o povo brasileiro, né? O futebol deixou de ser algo do povo. O futebol tá cada vez mais elitizado. E isso é absolutamente lamentável, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns ao Corinthians que está tendo essa iniciativa, está entendendo as dificuldades do povo, né? Da sua torcida, e está ali pagando o mínimo que se espera, né? Deveria pagar, bom, pagando 80% já é bastante coisa, né? É que o valor do ingresso também realmente é muito caro. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o botão vermelho e inscreva-se para você ser o youtuber espectador mais bem informado da internet. E deixe o seu like se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando do canal, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Compartilhe os vídeos, compartilhe as lives, compartilhe o conteúdo. E depois do jogo, não se esqueça, hein? Faça o seu comentário é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários. Depois do jogo é às 9h30 da noite, às 11h30 da noite, tem o Acabou a Brincadeira aqui, o pós-jogo, entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Vamos falar muito do jogo. Depois do jogo, o melhor pós-jogo da sua internet, do seu YouTube, aqui no Acabou
a brincadeira. Me segue também nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter. E agora você sabe, eu volto, hein? 11h30 da noite. Acabou a brincadeira! Continue no canal e volta comigo às 11h30. Tchau.